Bom dia, pessoal. Diretamente de Curitiba, aqui estamos nós, mais uma vez, falando um pouquinho mais sobre produtos. Meu nome é Gisele Torres, eu faço odontologia há 37 anos já, e como eu fiz na chamada, eu disse que eu tenho 20 anos de experiência com aloe vera dentro do consultório. Mas eu estava fazendo a conta, não é 20, é 21, tá? Já completaram 21 anos usando aloe vera dentro do meu consultório, com os meus pacientes. Hoje eu quero fazer tipo um bate-papo com vocês, para passar para vocês toda a experiência que eu tenho tido nesses anos de vida, com o consultório e com a aloe vera. Então vamos lá. 1988 foi minha formatura. Sempre gostei de produtos naturais, sempre busquei produtos naturais para a clínica, para os meus pacientes. Foi aí que um belo dia, em 2004, o meu esposo, o Torres, muitos o conhecem, ele foi até São Paulo e conheceu um tal de um gel dental que era importado e que tinha aloe vera. Quando chegou ao meu consultório, eu disse assim: ai, mas aloe vera, que é isso? Aloe vera eu sei que serve para o cabelo, mas vai servir para a boca. O que que a gente pensa? O que que eu vou fazer? Eu vou experimentar em alguém. E foi aí que eu chamei o meu pai. O meu pai, ele é diabético. O meu pai estava com sérios problemas da boca. Ele tinha cândida. A pessoa que tem diabetes tem muito fungo. E ele estava com cândida, umas placas brancas dentro da boca. Gengiva dele totalmente sangrante. E daí a minha maior tristeza era eu, como uma profissional da área, não conseguir eliminar esse problema dele. Aí, a primeira pessoa que eu pensei foi ele, né? Eu falei, pai, vem cá, vamos fazer uma limpeza, e aí eu vou te passar um outro produto diferente para a gente ver se existe alguma diferença, alguma coisa que eu possa lhe acompanhar. Gente, para minha surpresa, 7 dias se passaram e ele chegou no meu consultório. Aquelas placas, gente, brancas de cândida sumiram completamente. Parece que eu estou lembrando da cena. Aquela gengiva dele totalmente sangrante, inchada, se tornou totalmente natural. E na faculdade, quando a gente aprendia, a gente dizia que o aspecto de uma gengiva saudável é casca de laranja, porque ela tem assim, ela não é lisinha, quando é lisa é porque está inchada, mas ela é cheia de detalhes, porque é uma gengiva saudável. Meu pai estava assim, 7 dias depois. Gente, uma profissional da área, vendo aquilo tudo, eu disse assim, meu Deus, se o gel dental faz isso na boca, você já imaginou todos os outros produtos com essa planta aloe vera? O que é capaz de fazer com os meus pacientes, com a minha vida, com a vida da minha família? Foi aí que a Gisele começou a estudar. Estudei muito, gente. Eu saía do consultório tarde da noite e ficava até 2 horas da manhã, porque eu estava sedenta para eu entender o que a aloe vera fazia, era capaz de fazer de melhor para os meus pacientes e de melhor para a nossa vida aqui em casa, né? E aí eu digo para vocês que eu fiquei muito feliz e eu comecei a recomendar esse produto para todos os meus pacientes. Eu peguei aqueles pacientes mais complicados. Um é o Alceu, que eu lembro, que foi o primeiro que veio aqui. Era um sangramento total, era uma gengiva que eu não conseguia. Eu fazia cirurgia, eu fazia de tudo, mas eu não tinha resultados. E o Alceu até hoje consome esse produto, 21 anos. Pergunta para mim se ele tem algum ponto de sangramento nessa boca. Nada, nada, nada. Então, eu estou começando o nosso treinamento de hoje com essa experiência para vocês verem o que me fez
me apaixonar por aloe vera, porque quando você vê um pai que você consegue resolver a situação dele, a gente, como profissional da área, não tem como não se apaixonar e querer estudar e 21 anos usando, mas com certeza e indicando. Por isso, hoje, FBOs, eu estou aqui. Eu estou aqui para dar para vocês uma confiança. Se você ainda não tem 100%, então tenha 100% de confiança ao usar esse produto e ao indicar esse produto aos seus amigos, conhecidos, família e a todas as pessoas que passam por você. Falando de aloe vera, que é a minha paixão, né? É, o que que ela faz, né? Hoje o treinamento tem que ser rápido. Quem me conhecia antigamente, quando fazia alguns treinamentos, sabia que eu gostava de falar horas e horas, porque a paixão é grande, a gente aprendeu muita coisa, mas hoje é rapidinho, né? Hoje é online a coisa, mudou um pouquinho. E o porquê que a aloe vera tem tudo a ver com a nossa profissão e tudo a ver com todas as profissões que são integrativas da saúde, né? Hoje, vários profissionais, não é só o médico, não é só o dentista que se preocupa com a saúde da pessoa, mas como completa, não tendo uma doença e querendo tomar um remédio. Isso não é saúde, não. Você tem que fazer o que? A prevenção dela. Então, assim, por que que a aloe vera é importante? Primeira coisa, detox. Ela vai fazer uma higiene no seu corpo completa. Lino Barbosa, eu acho muito engraçado quando ele diz a gente toma banho por fora, né? E todo dia tomando banho, tal, a gente quer ficar cheiroso, a gente quer ficar bonito, a gente quer ter uma aparência gostosa, mas e por dentro? Quem limpa? A gente só coloca porcaria para dentro. Você já pensou? Pensa agora comigo o que você comeu no dia de ontem, desde o café da manhã. Eram coisas boas ou tem coisas duvidosas? E mesmo que sejam boas, a quantidade de venenos que nós temos por aí hoje, de transgênicos, os alimentos não têm mais a mesma propriedade que tinha antes, né? E com isso vai estragando por dentro, é, vai fazendo uma intoxicação, inclusive com metais pesados. Então, primeira coisa que a aloe vera faz, veja bem, ela desintoxica. Ela limpa todo o nosso organismo, ela vai limpando todo o nosso trato digestório, toda a parte digestória, né? Estômago, intestinos, e aí a gente fica bem por dentro. A gente fica bonito por dentro, com um hálito agradável e a nossa pele, a nossa boca vai exalar coisas boas. Que mais? Ele equilibra, a aloe vera equilibra o pH do nosso organismo. Sabemos que o pH, ele tem que ser um pH legal para o nosso corpo. Ele não pode ser nem muito ácido e nem muito básico. E o pH da nossa aloe vera é o pH ideal para o nosso corpo. Então, por isso que devemos tomar o suco de aloe vera. Deixa eu falar uma coisa. Sabe que eu não gosto de dizer suco de aloe vera? Olha o que eu tô tomando aqui. Deu vontade, né? Eu tomo aloe vera direto. Mas sabe que eu não gosto de dizer suco? Porque suco a gente imagina assim, é uma mistura, mistura-se com água, põe isso, põe aquilo. Suco é isso. Aloe vera, essa que a gente está falando, ela é pura. Ela é o extrato, ela é o extrato da planta mais especial que Deus criou na natureza para gente. Então ali não tem suco de aloe vera, ali é extrato de aloe vera, né? Ele é muito puro. E eu queria dizer uma frase para vocês. Você sabe o que é saúde? Saúde é o equilíbrio entre a nutrição e a excreção. Não adianta você se alimentar muito bem se você não joga para fora aquelas coisas que não te fazem bem, que são é o lixo tóxico, correto?
Então, se você não excreta, você não tem saúde. E como é que a gente vai excretar? A gente indo ao banheiro todos os dias. A gente tem que tirar as toxinas que ficaram da nossa alimentação. O lixo sai. Agora, se você não come, não se nutre, ou come coisas que não têm nutrição, mas excreta todos os dias, você também não tem saúde, certo? Então você tem que comer bem, com nutrientes, e você tem que excretar bem todos os dias. Isso chama-se saúde. E aí, o que que a aloe vera vai fazer por nós? Já falamos da desintoxicação, da limpeza. Vamos falar um pouquinho sobre nutrição celular. A aloe vera te dá nutrição para dentro da sua célula. Quando temos um alimento que faz a nutrição celular, que são poucos, ele vai fazer com que todas as células do seu corpo recebam os nutrientes completos de vitaminas e sais minerais. E você saiba ou sabe que nós somos feitos de vitaminas e minerais. Por isso que nós não podemos deixar faltar. A célula funciona no máximo da sua capacidade porque ela está perfeita, ela está cheia de alimento. E você se sente melhor, aparenta melhor e previne mais as doenças. Suplementos alimentares naturais, não são aqueles comprados em farmácia. Nós precisamos de natureza. Então aqui está a aloe vera. Ela faz a nutrição celular no teu corpo. Já sabemos, muitos fazem os treinamentos, mas não tem como deixar de falar, que 75 dos componentes, entre eles dos 200 componentes que a aloe vera tem, né? 75 são nutricionais. São vitaminas, sais minerais, enzimas. Enzimas, o que é isso? Ela vai digerir tudo o que a gente come, né? Nós temos também aminoácidos. Os aminoácidos formam as proteínas do nosso corpo. E veja bem, toda a nossa musculatura é feita de proteínas, né? E mais uma coisa que eu aprendi durante meus estudos é que todas as vitaminas, sejam elas solúveis em água ou solúveis em óleo, elas são potencializadas, a absorção delas, através do suco de aloe, né, do extrato de aloe. Então, se você consome vitaminas durante o dia, sais minerais como suplementação, e você tomar o suco de aloe vera, você vai potencializar 3 vezes mais a absorção, a biodisponibilidade dentro do seu corpo. Então, olhe bem, você está tomando os suplementos que nós temos, né, dessa marca, que são fantásticos. Espero um dia poder compartilhar um pouquinho o uso deles. Mas pensa bem, se você não está tomando aloe vera e está tomando somente os suplementos como os nutricionais, os comprimidos, né? Você está perdendo. Você está perdendo. E se você está tomando só o suco de aloe vera, é fantástico. Mas se você colocar os suplementos, as vitaminas e sais minerais, eles vão ser potencializados pelo uso do suco. Isso eu acho muito legal. Agora vamos falar de odontologia, né? Tá na hora. Então, é assim, gente, saúde bucal. A nossa boca não anda sozinha. A nossa boca está dentro de nosso corpo. Então, tudo que entra vai descer pelo nosso sistema digestório e vai sair pelo nosso intestino. Mas é a boca em que o alimento é mastigado, você tritura o alimento, você consegue fazer que ele diminua de tamanho para ir para o seu estômago. Seu estômago é como se fosse um liquidificador que vai batendo, vai diminuindo as células, as moléculas, o tamanho do alimento, para que ele vá para o seu intestino e dentro do seu intestino ele vai haver o quê? A absorção e a assimilação de todas as vitaminas e minerais do alimento que você está comendo.
Então, imagina tomando suco de aloe vera, né? Vamos lá. Saúde bucal. O que que nós temos de errado? Eu estou procurando aqui nas minhas telinhas, tá? O que que nós temos de dentro da nossa boca, por exemplo? A gente pensa que a gente tem somente dentes, né? Ah, vou no dentista porque eu vou ver os meus dentes. Não é só isso, não. A boca tem, a boca tem os dentes, como a gente falou, mas a gente tem também a língua, as bochechas, tecido mucoso, né? E tudo isso deve ser cuidado. Tudo isso deve ser cuidado para que a gente possa ter bastante saúde. Agora, quais são os problemas da nossa, quais são os problemas da nossa boca? Vamos lá. Se falando em dentes, os nossos problemas são cárie, né? Só que a cárie é assim, a cárie existe mais na pessoa mais jovem, quando criança, que daí não escova direito, come muito doce, come muita porcaria. Aí o próprio adolescente também, né? O próprio adolescente, ele tem uma alimentação não muito saudável, e o adolescente é pior que a criança, viu? Porque ali a mãe não pode estar cuidando, fazendo a higienização e tal, e o adolescente tem preguiça de escovar seus dentes, certo? Então, a cárie nessa fase é uma cárie que vai ser muito ativa, muito ativa. Mas eu digo assim, escovando bem, comendo bem, a cárie vai passar. Agora eu estou dizendo assim, uma coisa que me preocupa mais, que são a parte das mucosas, tá? A parte da gengiva nem se fala. Quando você não escova direito os dentes, você vai criando a quantidade de bactérias muito grande na sua boca. E você sabia que a boca é o local mais sujo, né? Mais cheio de bactérias que nós temos no nosso corpo? Sim, infelizmente sim. Na época na época da pandemia, né? Eu ficava pensando, o pessoal tem medo, né? Tem medo da pandemia, não quer sair, não quer respirar. Só que eu não deixei de trabalhar um dia sequer, tomando sempre meus suplementos, tomando sempre minha aloe vera. E eu não peguei, não adquiri o Covid aqui dentro do consultório, tá? Por quê? Tomando suplementação. Mas eu mexia diretamente aonde? Aonde era o fosso das bactérias e o fosso do Covid, né? Então, foi uma época muito difícil, mas eu não deixei de trabalhar nem um dia. E sempre estava bem, né? Então, assim, quando há uma, uma má escovação, nós temos, assim, chamado de placa bacteriana nos dentes, que ficam também na gengiva, né? Essa placa existe mesmo sem a gente se alimentar, tá? Ela existe grudadinha nos dentes e grudadinha no tecido gengival também, tecido mucoso. Só que quando a gente escova bem os dentes, a gente vai melhorar e vai remover parte dessa placa que não sai 100%. Essa placa, quando não é bem escovado os dentes, ou quando a gente diminui a imunidade, essa placa vai se transformando numa doença chamada de gengivite. A gengivite é aquela gengiva inflamada, aquela gengiva vermelha que dói e que sangra. Alguém aí tem isso? Só que existem algumas pessoas que têm uma outra bactéria, várias outras bactérias, que são características dessa pessoa e são hereditárias, inclusive. E o que que acontece com essa pessoa? Ela vai desenvolver a periodontite, que é o mais complicado, tá? A periodontite é algo muito sério. A periodontite ela vai te dar doenças que vão levar até para o seu corpo, né?
corpo todo. E a periodontite, a gente só consegue um controle, porque ela não tem cura. Outra coisa, e nós vamos falar um pouquinho dela sobre a aloe vera com a periodontite, né? Outra coisa são as aftas. Como incomoda uma afta, né? Não tem direito, assim, o porquê de uma afta, se é sistema muito estresse, má alimentação, problemas estomacais, mas ela leva em torno de 7 dias para cicatrizar e dói muito, né? Outra coisa, a litose. Quem é que gosta de ficar perto de uma pessoa com mau hálito? 90% dos casos, a halitose é porque não escova-se direito a língua, tá? Então, além de escovar os dentes, nós temos que escovar a língua também. Principalmente línguas que têm os pelinhos que a gente chama de língua pilosa. Então, quando você for ao banheiro hoje escovar os seus dentes, bota a língua para fora e percebe se ela tem alguns pelinhos, assim, é uma língua mais aveludada. Ali para alimento, igual para nos dentes. Então você tem que dar uma escovadinha, uma higienizada nela para tirar as bactérias que ficam na língua também, tá? E infelizmente nós temos o câncer, né? O câncer existe em todo o organismo da gente, tanto externo quanto interno. E o câncer, a gente tem que estar sempre atento a manchas, a feridas, que o dentista pode detectar, mas você sempre esteja se examinando, né? Hoje estamos falando de parte bucal. Olha bem para sua boca, se tiver alguma coisa diferente, fala com seu dentista, tá bem? Tá bom. Aí vem a parte mais gostosa, aloe vera. A aloe vera, como eu já falei, o equilíbrio do organismo, né? Ele limpa por fora, ele limpa por dentro e traz saúde bucal. O que que ele faz dentro da boca? Primeiro, altamente regenerador. Se ele é regenerador, é melhor que cicatrizante. O cicatrizante deixa cicatriz. A regeneração faz que as células aumentem rapidamente, fechando aquele problema. Então, isso chama-se regeneração. Anti-inflamatório. Para a boca precisa, sim, só de comer uma casquinha de pão crocante, a gente às vezes machuca um pouquinho a gengiva. E aí a gente precisa de alguma coisa regeneradora e anti-inflamatória também, porque ele inflama um pouquinho, porque ele tem muita bactéria na boca. Antimicrobiano, seria antibacteriano, né? Ele é antibiótico, então ajudando a diminuir e a enfrentar as bactérias que estão na nossa boca. Mas também, como ele é antimicrobiano, fungos e vírus também, tá? Analgésico. Vocês já experimentaram que quando você está com afta e você passa um gelzinho de aloe vera, ele vai aliviando a sensibilidade? A aloe vera também faz isso. E antisséptico, ele mata tudo, né? Ele faz uma higienização completa de sua boca. Então, veja bem, na odontologia, a aloe vera vai ser usada como analgésico, anti-inflamatório, antimicrobiano, coagulante. Opa, mais uma coisa, sim. Quando se faz uma cirurgia, quando se faz alguma coisa, você corta um pedacinho da gengiva, alguma coisa assim, existe uma coagulação muito mais rápida quando se coloca algum produto de aloe vera na sua boca. Então, ele também é coagulante. É bom pós-cirurgia? Fantástico. E ação regeneradora, como a gente falou, né? No que a gente usa? Sensibilidade dentinária, aqueles dentes que estão sempre sensíveis, dói com água fria, dói com doce, opa! Então, o que a aloe vera faz? A aloe vera alivia essa sensibilidade que você pode ter em sua boca. Equilíbrio do pH. A boca não deve ser muito ácida, porque muita acidez vai desmineralizar o esmalte do seu dente e com isso vai fazer o quê? Processos até de cárie. Ele vai romper o esmalte do dente. E o pH muito ácido também vai gerar problemas gengivais.
Antiplaca. Lembra que eu falei daquela placa? Hoje a gente chama de biofilme, já mudou, né? Antes a gente chamava de sistema digestivo, hoje a gente se chama de sistema digestório. Então, a placa que falamos antigamente, que é um aglomerado de bactérias grudado nos dentes de gengivas, a aloe vera vai fazer ação anti-placa, anti-biofilme. Então, ela vai ajudar a não grudar esse monte de bactérias, esse biofilme em seus dentes e gengiva. Vai trazer saúde. E também clareamento. Você sabia que ajuda a clarear seus dentes? Então, não é aquele clareamento feito em consultório, aquele clareamento que você vai mudar o tom do seu dente, mas é um clareamento que vai limpar a parte externa do esmalte do seu dente. Pessoas que gostam de tomar chimarrão lá no sul, né, Gaúcho? Pessoas que tomam muito chá, principalmente chá mate, aqueles que são do cafezinho preto, né? São Paulo, estão aí, cafezinho preto, vai encardindo o dente, né? Produtos naturais também, que tem muito verde, né? Os dentes vão ficando esverdeados. Então, esse tipo de limpeza que vai fazendo e que vai limpando essa como dizer, essa mancha externa do seu dente, tá? Esse é o clareamento que a aloe vera faz. Mucosites. Afta, ele vai cicatrizar, ele vai regenerar. Mucosites, você imagina que é um monte de aftas na sua boca. Normalmente a mucosite existe naquelas pessoas que infelizmente estão passando por uma fase de câncer e passam pela fase de quimioterapia e radioterapia. Principalmente a radioterapia de cabeça, pescoço para cima e cabeça. Essas pessoas são atingidas por feridas imensas nas suas bocas, boca, garganta, e essas pessoas não podem se alimentar direito. É muito triste. Você usando aloe vera ou indicando aloe vera para essas pessoas, você dá vida para elas, qualidade de vida. Estomatite. A estomatite dá muito em crianças, né? Quando pegam viroses, gripais, às vezes a criança não quer engolir, a criança não quer comer. E por quê? Porque está cheio de bolinhas dentro da boca, tipo umas aftas pequenininhas, isso chama-se estomatite. Aloe vera vai diminuir e vai regenerar. Então, gente, quanta coisa a gente pode fazer de benefício usando aloe vera para cuidar da nossa boca. É, lembrando aqui de mais uma coisa, que é elite angular. O que que é isso? Já viu pessoas com rachadura aqui no cantinho do lábio? Isso chama-se quelite angular. Normalmente são pacientes, pessoas que faltam vitaminas, principalmente a vitamina A, aquelas pessoas que usam prótese total, famosa dentadura, que vai perdendo a dimensão da sua mordida, vai ficando pequenininho. Então, quando a boca fica achatadinha, corta aqui do lado, fica fazendo secreção de saliva e aqui fica muito dolorido. Temos aloe vera para isso, para fazer a cicatrização. Claro que tem que ir no dentista resolver esse problema, mas vai usando aloe vera enquanto você não resolve o seu problema com o dentista. Pessoas que usam prótese, pode mesmo estar machucando, usa aloe vera. Aparelhos ortodônticos, gente, a turminha, né? Hoje não tem mais idade, hoje em dia, a partir de 5 anos, 5, 6 anos, até a maioridade, a melhor idade, 50, 60, 70 anos, se usa aparelho ortodôntico hoje. Não é vergonha, é alegria de dizer, nossa, até na minha época hoje, eu posso usar e melhorar a qualidade da minha dentição, né? Pós-cirúrgico, gente, é maravilhoso. O meu paciente não sai daqui sem as instruções pré-cirúrgicas, eu dou antes as instruções, e lá está escrito: usar gel de aloe vera, usar o gel, usar o forte. Daqui a pouquinho eu conto para vocês os produtos,
mas ele não sai daqui sem orientação e sem levar o produto antes, para que quando ele saia da cirurgia, ele já vá cuidando da sua boca imediatamente. O risco de uma infecção, o risco de uma inflamação, as dores são muito menores usando aloe vera. Hoje em dia, os implantes estão muito em alta, fazemos muitos implantes. Gente, cicatrização, até contando para vocês que em torno de 4, 5 dias eu já posso tirar os pontos pós-cirúrgico, cirurgias mais simples, o que antes a gente dizia volte em 7 dias, volte em 10 dias, hoje não. Em torno de 4 dias, mais ou menos, eu já posso tirar os pontos. Isso o que que é? Regeneração através da aloe vera. Aqui aqui eu já falei. Ah, controle da periodontite. Lembra que eu falei que eu ia comentar alguma coisa? Gente, periodontite não tem cura, mas periodontite tem controle. Assim como eu digo para o paciente, diabetes tem cura? Infelizmente. É, pressão alta tem cura? Dificilmente. Mas a gente tem o controle, né? A gente tem o controle delas e daí a gente se torna uma pessoa comum, porque a gente está bem. A periodontite é um nível de gengivite bem avançado, como eu tinha falado, e essas pessoas têm bactérias específicas em sua boca que leva a gengivite, eu diria assim, até a raiz dos dentes. Então aquela bactéria vai descendo e vai é, reabsorvendo o osso. Já viu aquelas pessoas lá na antiguidade? Antiguidade também nem tanto, né? Um pouquinho mais para trás, 50, 40 anos, dizia assim: Olha, os meus dentes saíam, eu tirava eles sozinhos, ele caía. Já viu pais e avós falando isso? Isso na época chamava-se piorreia. Hoje o nome é mais bonito, chama-se periodontite. Então, essas pessoas, e olha, tá cheio de pessoas assim que nem sabem. Isso dá mau hálito, isso dá dor. Os dentes ficam meio amolecidos, meio esquisitos. E tem como você melhorar sem precisar extrair esses dentes, gente. Eu consigo o controle de pacientes que estavam com os dentes amolecidos e que eu consegui firmar os dentes com aloe vera. É algo incrível para mim, como uma profissional de 37 anos aqui dentro da clínica. Então, como é que eu faço isso? Aloe vera, simples, aloe vera. E tratamento na cadeira do dentista também, né? Mas isso, para muitos dentistas, é uma coisa empírica. Eles, se você, dentista, está me ouvindo, fala comigo depois, eu vou te contar toda a experiência que eu tenho, né? São 21 anos usando para periodontite. E eu tenho um resultado fantástico. Fala comigo depois. E herpes também. Pessoas que têm herpes, normalmente na região labial, né? Existe um produto maravilhoso para isso, que a gente vai passar para vocês. E assim que começa aquela coceirinha, que você começa a sentir, imediatamente começa a passar o produto. Ele vai diminuir, ele não se estende, ele diminui aquela coceira, ele diminui aquela dor, e a regeneração é muito mais rápida. Ele vai matar esse vírus do herpes. E uma coisa que eu falava no meu treinamento, que está nessa tela aqui, que vocês não estão enxergando. A rapidez do efeito que a aloe vera proporciona é impressionante. Foi a primeira coisa que, quando eu vi o meu pai usando, e 7 dias depois estar completamente regenerado, a rapidez disso acontecer foi que chamou minha atenção e eu comecei a estudar. Ela é muito, muito rápida, porque ela é muito concentrada. Então vamos lá. Produtos para a odontologia. Gente, desculpa que eu não estou conseguindo olhar o chat, ver se tem alguma pergunta, alguma coisa, mas estou sempre aberta a qualquer ajuda, qualquer pergunta, tá? O nosso amarelinho, né? Esse produto aqui, gente, extrato de aloe vera daqui dentro. Eu, graças a Deus, eu pude presenciar um pouquinho das aloe veras
barbadensis Miller, dessa empresa aqui, né? Dessa águia, Forever Living. É, eu Eu vi as plantações, eu vi a colheita, eu vi como se tira aquele, eu digo que parece um filezinho de peixe, né? Onde é tirado a casca de cima, a casca de baixo, e fica aquele filete grosso. Aquilo lá é o que a gente come, é o que a gente toma. Só que eu ficava irritada porque eu dizia assim, gente, jamais que um extrato vivo de uma planta aqui dentro vai durar 4 anos, que é a validade de um suco desse, suco não extrato. Jamais. Que me diziam para mim, não tem conservante. Eu falei, não existe isso. Vai estragar, vai mofar. Quem é que toma um negócio desse 4 anos depois que foi feito, colocado aqui no frasco, e não vai estragar e você não vai passar mal. Por isso que eu estudei tanto, porque eu queria achar uma maneira de dizer, isso não, isso tem conservante. Mas para minha alegria, quando eu soube, essa empresa, não tem como falar dela, né? Não tem como falar da qualidade dela. É, ela faz a estabilização, para quem ainda não estava sabendo, estabilização com produtos naturais, né? Com vitaminas e antioxidantes que vão fazer o que? Estabiliza o gel da aloe vera, estabiliza e durante 4 anos ele está excelente para ser consumido, tá bom? E não precisa nem colocar na geladeira. Pessoal do sul, aqui que é friozinho, né? Não precisa colocar na geladeira. Pode deixar em ambiente natural, a não ser que você goste de gelado. Eu gosto de gelado, tá? Principalmente uma gastrite, que você sinta aquele ardor no estômago, você vai tomá-lo e vai aliviando aquela queimação. Aí toma geladinho. Agora, Belém do Pará, tudo bem? Isalva, tudo bem aí? Belém do Pará, Lina, tudo bem? Lá é muito quente, terrível. Então tem que pôr na geladeira mesmo, tá? É muito quente, então fica mais saboroso e é melhor para conservação na geladeira. Mas aqui no sul não precisa não, tá bem? Então esse suco, gente, ele vai fazer com você, como a gente já falou, a higienização por dentro. Fazendo a higienização por dentro, ele vai trazer saúde bucal também, porque não vai vir mais tanta acidez de dentro, tanta porcaria lá de dentro, né? Quando você toma, você deve fazer o seguinte: você põe em sua boca, vamos lá, você bochecha, para daí você engolir. Por que isso? Porque você vai estar fazendo que sua boca já tenha o contato com esse extrato puro de aloe vera. Então você já vai estar tratando a mucosa da sua boca com aloe vera. Depois você engole, não perde nada, tá bem? Que mais? Uso externo já falamos, rapidez já falamos, né? Vamos falar do próximo produto. Então, isso aqui faz bem para a boca? Faz. Regeneração, limpeza do corpo, dando uma boca saudável. Porque, deixa eu perguntar, aquela história de pessoas enfesadas, lembra? São pessoas que não estão sempre bravas, né? Cara de brava. São pessoas que não vão ao banheiro todos os dias, não evacuam todos os dias. Então, o que que acontece? São pessoas que não estão bem e vem uma litose, vem um gosto ruim na boca, aquela coisa assim, meu fígado não tá legal. E daí, como você toma aloe vera, a boca vai estar bem, tá? Agora vamos falar da minha paixão, outra maravilhosa, né? Aloe Forever Bright Tooth Gel. 21 anos usando e ensinando a usar. Quando eu começo a falar com o meu paciente, até o pessoal diz assim: Nossa, Gisele, você é a melhor, é, a sua profissão é a melhor para passar os produtos, né? Porque o paciente fica sentado na cadeira só falando, e eu lá, ó, falo, porque eu sou apaixonada. E tudo que eu sou apaixonada, eu falo muito, com muito prazer.
E aí, enquanto o paciente está de boca aberta, eu vou falando para ele dos benefícios que a aloe vera faz. Quando o paciente sai da cadeira, a primeira coisa que ele me pergunta: você tem a pronta entrega? Você tem esse produto aí? Ou aonde eu compro? Só que eu já falei para ele que esse produto não é vendido em farmácia, não é vendido em supermercado, porque é um produto diferente. É um produto medicinal, natural, uma suplementação, e que a empresa exige que a gente entenda desse produto para que a gente possa transmitir algo que realmente a gente saiba falar e a pessoa saiba o que está usando. Porque senão é muito fácil, é um gel dental comum. Então você pega a escova, você põe um monte de gel dental, a metade cai na pia e é um gel dental comum. Isso daqui não é gel dental, isso daqui é a maior preciosidade que existe para a boca, gente. A periodontite eu controlo com esse produto aqui, além do suco, né? Mas esse é o essencial para uma gengivite, uma periodontite, uma afta, pós-cirurgias com sangramento, é algo fantástico, gente. E aí eu ensino a pessoa, veja, eu ensino até economizar, né? Porque a gente deve querer sempre o bem de todas as pessoas. Então você vai pegar uma escova extra macia, pelo amor de Deus. Nada de escova média. Escova média, eu brinco com o paciente, é para escovar azulejo do banheiro. Para isso serve escova média. Nós precisamos de uma escova macia, de preferência extra macia. E nós temos as importadas hoje nas farmácias, que o preço está praticamente perto das nacionais e com um resultado muito melhor. Quanto mais macia a escova, mais saúde você tem na gengiva, porque você não vai machucar a gengiva. A gengiva quer uma suavidade na sua boca quando você vai fazer a sua higiene. Ela não quer que você force, que você tire sangue. Não, não. Algo muito suave, tá bem? Então você pega essa escova. Pena que eu tô sem uma aqui. A próxima vez eu trago. Pega a escova, coloca um pouquinho só, uma bolinha do tamanho de uma ervilha. Só isso é suficiente. Por quê? Porque todos os produtos de aloe vera dessa empresa, eles são extra concentrados. Por quê? Porque eles são feitos, essa é a matéria-prima. E aqui não se tem economia dentro dessa empresa, porque nós somos aloe vera, né? Voltando, tá. Aí eu digo assim, põe uma bolinha de ervilha, que é suficiente, e você vai escovar todos os lados dos seus dentes, o lado de fora, o lado de dentro, o lado onde a gente mastiga, né? A língua, né? E aí você coloca um pouquinho de água na sua boca e vai bochechar essa espuma. Bochecha para cá, bochecha para lá. Se tem espacinhos entre os dentes, você joga essa aguinha entre os dentes, faz gargarejo com essa espuma desse gel, tá? Higieniza, aproveita o máximo de tempo com essa preciosidade que é o Forever Bright de gel. Você vai fazer um benefício muito grande para a sua saúde bucal. Depois você vai cuspir, né? Claro, fio dental, né? Eu ensino uma coisa, fio dental, você pega o fio dental, suja o meio dele, suja não, coloca o gel dental ali, para daí começar a colocar entre os dentes, com o gel dental. Aí não consigo fazer isso, meleca meu dedo, então pega o dedo, esfrega o gel dental e aí vai colocando, porque você vai fazendo o quê? A higienização entre os dentes, correto? Se você tem uma afta, por exemplo, ou fiz uma extração, ou fiz um implante, fiz uma cirurgia, seja qual corte você tiver em sua boca, você vai pegar com a pontinha do seu dedo, depois da escovação, de toda a higiene, e você vai passar ali onde dói. Deixa ali. Ai, se eu engolir?
É natural, não tem problema. Não é para comer, mas pode engolir que não tem problema nenhum, tá bem? Então, esfrega. Então, eu digo para o meu paciente: é 3 em 1: escovação, bochecho e uma pomada cicatrizante. São 3 produtos em um tubo apenas. Agora, por que que ele é especial? Não tem como eu não dizer. Só dizer que é bom, mas eu vou dizer por quê. O gel dental Forever Bright, ele foi feito, criado em 1900. Peraí. Eu sei que eu anotei aqui. Em 1948 foi feito, surgiu Forever no mundo, certo? Isso. 1984. Anotei aqui, deu um branco agora. Esse gel dental foi criado por cientistas e dentistas dentro de uma universidade. Levou-se 4 anos para eles conseguirem, assim, achar uma fórmula, tanto que não mudou até hoje. Vocês conhecem algum gel dental aí do mercado que não mudou sua fórmula ou não foi criado um monte de outros tipos com... Sempre tem algum especial, né? Que tem uma característica disso, que tem esse ativo, tá sempre mudando para a pessoa querer comprar. Esse daqui, gente, desde 1984, existe há 41 anos no mundo, tá? E eu conheço há 21. Por quê? Porque ele foi feito através desses cientistas, algo fantástico, e eles conseguiram juntar ativos que trazem um benefício muito grande para os dentes e para o tecido gengival e mucoso dentro da boca. Então, ele vai prevenir doenças bucais e ele vai regenerar também doenças bucais. Ele tem o gel estabilizado de aloe vera. Esse gel, esse mesmo gel aqui, tá? Ele é acrescentado de própolis. Os dentistas sabem o benefício que o própolis dá para a boca. É um antibiótico fantástico para a boca. Então, foi criado o aloe junto com o própolis, né? Ele tem gostinho de menta, tem levemente adocicado também, através do sorbitol. E ele não tem abrasivo, gente. Então, o abrasivo ele faz o quê? Ele risca o esmalte do dente. Quanto mais abrasivo tiver no seu gel dental, aqueles gel ou pasta dental que está escrito assim, branqueamento, clareamento, deixa os seus dentes extremamente brancos. Você vai perceber que ele é áspero. Se esfrega os dentes, arrepia. Isso é o quê? Sílica, né? Isso é um pozinho que eles colocam lá para que se você esfregar forte no dente, vai tirar tudo que é mancha, mas vai riscar. E quando risca, tudo que você come que tenha corantes vai corar e vai deixar mais escuro e vai deixar manchado, certo? O nosso não tem. O nosso não tem. O que mais que nós temos aqui? Não tem. Não tem flúor. Como assim, Gisele, não tem flúor? Hoje, graças a Deus, muitos dentistas entenderam que um gel dental não tem necessidade de ter flúor para uma saúde dos dentes. Quando eu entrei na faculdade há uns 40 anos atrás, né, 42 anos atrás, o flúor é o auge, o flúor era coisa assim que a gente tinha, a única coisa que a gente tinha de melhor para ajudar, principalmente o Brasil, né? O Brasil não tem tanta condição, principalmente o interior do Brasil, interior de Nordeste, não tem muita condição mesmo de dentistas. E ali percebia-se que o flúor dava uma dureza maior no esmalte dentário, ele deixava
O flúor penetrava no esmalte do dente, deixando, a gente brincava que era uma couraça de aço, né? Uma couraça como um super-homem, a gente ensinava a criança de fazer o bochechinho com o flúor. Nas escolas se faziam bochechos com flúor, que era a única coisa que a gente tinha para ajudar, né? Para melhorar um pouquinho a diminuição de cáries no Brasil. Somente quando eu conheci esse gel dental e comecei a estudar muito sobre o flúor, foi aí que eu comecei a diminuir o uso de flúor de consultório, tá? Posso falar isso depois, em uma outra hora, um pouco mais a fundo sobre isso. Mas não tem a necessidade. Só falando uma coisinha. Quando a gente come com a água fluoretada, que vem das torneiras, a maioria das pessoas no Brasil tem água fluoretada, todo alimento que é cozido, feijão, arroz, ele aumenta 400 vezes a quantidade, a potência de flúor que existe na água, ele vai para o alimento. E quando a gente come, vai para a corrente sanguínea. Então, o flúor vai estar sendo secretado através das nossas glândulas salivares. Então, você vai ter um flúor na sua boca se você comer a sua comidinha de casa tendo água fluoretada na sua casa. Então, isso já mostra que a gente pode viver sem o gel dental, sem flúor, tá? E aí vem a maior preciosidade que nós temos dentro do gel dental. Nós temos o complexo cobre-clorofila. Foi muito difícil descobrir o que era isso. A gente não encontrava estudos, até que eu encontrei através da USP um estudo mostrando sobre os dentifrícios infantis, as pastas de dentes infantis que mais se pedia flúor para proteger a criança do flúor. E foi feito um estudo em que a quantidade de flúor, quanto tinha que ser para matar os Streptococcus mutans, que é a bactéria da cárie. E aí eles fizeram um teste com 5, 6 tipos de pasta de dente, com bastante flúor, com médio, com um pouco. Um tinha malva, outro tinham várias substâncias junto com flúor. E, para minha surpresa, lá embaixo estava escrito assim: gel dental. Eu não lembro se estava escrito aloe vera junto, mas é alguma coisa com o complexo cobre-clorofila. Faz tanto tempo que eu não estou lembrada, mas falava lá sobre o complexo cobre-clorofila, própolis e aloe vera. E lá estava escrito que tanto aquele que tinha o máximo de flúor e esse, com o complexo cobre-clorofila, matava 100% dos Streptococcus mutans da boca. Então, para nossa surpresa, esse gel dental ele não tem flúor. Por quê? Primeiro que o flúor desativa a aloe vera, tá? Ele quebra o efeito da aloe vera na nossa boca. Então, ele não pode ser usado dentro de um tubo que tenha aloe vera. E a outra coisa é que o flúor ele é muito tóxico, né? Então, ele não é colocado no nosso gel. E nós temos o complexo cobre-clorofila, que vai fazer o efeito do flúor, né? Ele vai matar as bactérias. E, além disso, a aloe vera traz tudo isso que eu contei para vocês, de regeneração, de antibacteriano, antimicrobiano, tudo que pode se querer para dentro de uma boca, tá? Então, acho que eu falei sobre o gel de aloe vera de uma forma que a gente vai querer usar, quem não usa, e eu creio que você vai passar para a família inteira. Esse gel pode ser usado desde o primeiro dente que nasceu no seu bebê, pode ser esfregado na gengiva quando começa a aparição do primeiro dente, começa aquela coceirinha. Você pode passar já para aliviar a coceirinha. Quando nasce o dentinho, existe aquelas dedeiras, que é a primeira escovinha que é na mão, no dedinho da mão da mãe, que ela vai esfregar.
depois no primeiro escovinha pequenininha. Sempre pode usar, quantidade bem pequenininha. Depois, com vai crescendo a boca, vai crescendo o tamanho da bolinha de ervilha, tá bem? E até o vovô, que infelizmente os vovôs antigos não tinham dente, né? Tinham dentadura. Graças a Deus hoje tem protocolos, né? Aquelas dentaduras fixas que a gente está dando qualidade de vida de novo até para as pessoas que perderam os seus dentes no passado. Tá bom. Vovô, sem dente, pode usar? Para que usar um gel dental desse? Usa qualquer um que tem aí na farmácia. Não vai escovar o dente. Aí eu pergunto: o vovô e a vovó tem língua? Tem gengiva? Tem bochecha? Tem garganta? Pode ter câncer? Sim. Então ele deve usar? Sim. Pessoas que têm protocolo, que acabamos de falar, aquela dentadura fixa com implantes, né? Fantástico, adoro fazer. Pode, deve usar o resto da sua vida, vai usar esse gel dental, como vai usar todos os produtos de aloe vera, porque precisa de uma higiene especial. Pessoas que colocam implantes, pessoas que usam protocolo, acham que nada vai acontecer de diferente. A partir de agora, eu tenho saúde o resto da vida, não preciso nem escovar direito, porque eu não tenho dente, eu tenho implante. As pessoas acham que colocar o implante é solucionar todos os problemas da sua vida em se tratando de boca. Mas lembra que eu falei, nós temos periodontite, certo? Para quem tem dente. Agora, para quem tem implante, pode gerar perioimplantite. Mudou do dente para o implante. Precisa de aloe vera? Muito. Faz muito bochecho, você que tem implante, que tem espaços maiores embaixo, faz muito bochecho, passa muito bem o fio dental, cheio de gel dental por baixo. Fantástico. Vamos lá, senão não termino, né? O pessoal já deve estar cansadinho. Estamos terminando, gente, só mais um pouquinho. Lips. Cadê o lips? Eu já tenho uma caixa aqui, né? Eu já tenho que ter de caixa, porque todo mundo sai com lips. Aqui está nossa preciosidade, né? Nosso batonzinho de aloe vera, que ele vai cuidar do quê? Da parte labial. Lembra que eu falei do herpes? Então, nós temos um produto especial para dentro da boca, temos um produto especial para os lábios, mulheres que querem ficar sem rugas, aquelas mulheres que ainda não têm código de barras. De noite, ao deitar, sempre passe o lips para proteção dos lábios e passa aqui em volta, ó. Lips, te vai ajudar a fazer uma hidratação muito grande. E você sabe onde é a área que sempre está desidratado no corpo, no rosto da gente? Aqui, ó. Porque a gente passa o hidratante, depois vai escovar os dentes, molhou, né? Tem gente que consegue fazer espuma até aqui, enxugou e ficou sem hidratante. E aí vai acontecer o quê? Desidrata a sua pele. Então, cuide. Um dia eu vou dar um treinamento de pele para vocês com aloe vera. Mas escovou os dentes. Se já tinha passado o seu protetor solar ou o seu hidratante, passa de novo, tá bom? Mas à noite pode usar o Lips nessa área também. Só que o Lips, gente, não serve só para isso. O Lips é um primeiro socorro que deve estar na sua bolsa, mulher, no seu bolso, homens, na porta do seu carro, sempre. Primeiro socorro. Cortou o dedo, um bichinho mordeu, qualquer coisa, qualquer situação de emergência, de dor na pele, é, de um de agredir a pele, você vai lá e passa o Lips, babosa pura. Vai estar higienizando, lembra que é antimicrobiano, tal certinho? Isso é para a pele também, tá? Faz isso.
Mais uma ideia, gente, é muita coisa, muita experiência de vida. Mulheres que estão amamentando, presta atenção. Às vezes o bico do seio racha. E só nós mulheres sabemos o que a gente passa de dor. Passa isso daqui no bico do seio, tá? Regeneração. E a criança não tem problema de usar com o bico do seio com lips, tá? Isso aqui não tem química nenhuma, então pode usar, tá bom? Quais são os ativos dele? 35% de gel de aloe vera, óleo de jojoba, alantoína, que é um anti-inflamatório, e cera de abelha. Por isso essa consistência que tem nele que gruda. Ele gruda ele gruda no lábio, né? Por isso que é bom nessa, né, para usar pro lábio, tá bom? Ah, mais uma. Sul, frio. Muito frio aqui. Quando a gente sai, quando abre a porta e sai, o que que acontece? Eu fico com o lábio totalmente avermelhado, dói muito. Então, você, antes de sair de casa, olha, passa para não receber aquele ar gelado e queimar os lábios. Lá no norte, calor, vai queimar daquele ar quente, um ar insuportável quase. Lugares muito secos, Brasília está aí, lugar muito seco, muito lips. Do norte ao sul, precisamos desse produto. Isso daqui foi criado, gente, para quem é nos Estados Unidos, onde tem muita neve. E as pessoas protegem os seus lábios da queimadura quando sai para a rua, quando tem aquele frio da neve, sem queimar a sua boca, tá bom? Que mais? Que mais? Rachadura, efeitos do sol, efeitos do frio, isso mesmo. Usar quantas vezes você quiser por dia. Aí vem a aloe vera gel. Aloe vera gel nada mais é que esse suco, esse extrato, com base gelatinosa. Aí fica o gel do extrato de aloe vera. Ele tem a lantoína também, que é um anti-inflamatório, e ainda tem dois antioxidantes, vitamina C e vitamina E. Aqui dentro existe isso. Isso é um complemento para mim desse daqui. Quando esse só não dá conta, a gente acrescenta esse. Problemas muito sérios de gengiva, pós-cirurgias, né? Pessoas que usam protocolo, próteses. Ah, esqueci de comentar. Pessoas que ainda usam prótese, vai fazer o quê? Depois da escovação, né? Vai escovar com esse produto aqui também, que mata bactérias das próteses, aquela prótese que tira e coloca. Pode ser qualquer tipo de prótese. Inclusive aqueles aparelhinhos pós-ortodontia. Aparelhinho pós-ortodontia precisa estar higienizado para colocar na boca, certo? Vai escovar com ele. E aí você pode esfregar um pouquinho do gel dental para colocar de novo em sua boca qualquer tipo de prótese. Ai, eu não gosto do gosto da menta, de ficar muito forte e tal. Eu acho que não fica, mas tem gente que não gosta. Esse daqui. Esse daqui você vai passar por dentro da prótese e vai colocar a prótese. Acabou as bactérias, cicatrização, regeneração, tá? Já viu o que eu falei? Pessoas com prótese, pessoas com ortodontia, pessoas com implante, pessoas que têm qualquer coisa na sua boca. Pode usar. Pele, então, não se fala. Hoje não estamos falando de pele. Hoje estamos falando de dentro da boca. É maravilhoso, tá? O que que eu posso falar mais sobre ele? Uhum. Lembra que eu falei das mucosites, estomatites, que são aquelas aftas imensas que a pessoa não consegue engolir de dor? Você pode fazer uma coisa. Às vezes dói tanto que até tocar na boca por dentro com o dedinho dói. Então você pode pôr um golinho de água, dá uma esguichadinha, mistura com água, mistura com uma colherzinha, põe na boca e faz o bochecho bem de levinho, bem de levinho, bem de levinho, e aí gospe. Essa é uma nova forma. Eu aprendi com um médico oncologista
ele me contando que ele fazia isso para os pacientes dele, que faziam a radioterapia nessa região, e a boca ficava cheia de feridas. Ele me ensinou, eu ensinei ele o uso do aloe, e daí ele me ensinou, ele estava fazendo isso nos pacientes dele. Fantástico, né? E esse daqui, Gisele, isso daqui na odontologia? Ah, não. Isso aqui não pode. Tem uns que está escrito uso externo, será que é verdade? Você vai engolir? Não. Então, se você não engole, não é uso interno. A boca está aberta. Uso externo, tá? Você não vai engolir. Então, pode usar, deve usar tanto esse quanto o gel, não se preocupa, tá bom? Esse sim, para ingerir, uso interno. Esse daqui é uma bênção de Deus na minha vida, tanto que esse até é vazio, quase, porque eu uso direto no consultório. Todos esses produtos ficam em cima da minha bancada, porque eu uso direto em cada paciente e ensino a usar, tá? Isso daqui chama-se Aloe First. First é primeiro, primeiro socorro que a gente deve ter em casa. Toda mãe deve ter em casa. Criança caiu, criança machucou, ralou, não deixa nem encostar. Ai, 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 ai. Vai lá, ó, borrifa, né? Borrifa onde tinha ferida, onde tem o raspado, e isso vai higienizar, vai tirar, às vezes, ali sujidades que tinha no solo, para evitar de uma inflamação, uma infecção, e vai começar a regenerar, tá bem? Só pele, só a gente usa no corpo todo, no cabelo, né? No couro cabeludo, mas hoje eu tô falando de boca, então vamos falar de boca, Gisele. Para que que eu uso esse daqui? Bom, vamos lá. O que que ele tem? 80% de gel de aloe vera estabilizada, própolis de novo, e ele tem em torno de 11 ervas medicinais, como camomila, eucalipto, sândalo, tomilho, sálvia, milfolha, gengibre e muitas outras. Você imagina isso para quem adora produtos naturais, que sempre procurou produtos naturais. Eu fazia, ensinava a fazer chá de camomila para os pacientes que tinham hematoma no rosto, inchaço no rosto. Eu ensinava um monte de coisas naturais para o paciente fazer. Hoje está aqui pronto e muito melhor, né? Muito melhor. Antisséptico, coagulante, cicatrizante, mata bactérias. Eu não vou contar, não, vou falar assim. Eu sou especialista em harmonização orofacial, né? Eu dei aula há muito tempo em São Paulo, fiz a minha especialização, e bem no início, quando a gente estava ainda aprendendo, eu achava um absurdo a gente higienizar a pele com álcool. Álcool. Eu falei, gente, desidrata completamente. Tô terminando, tô terminando. Clorexidine é muito agressivo, é antisséptico. O que que a Gisele fez? Levei para aula e disse, professora, isso é isso, isso, e eu vou usar só isso nos meus pacientes. Posso? Ela ficou encantada. Até hoje ela usa. E é onde ela vai hoje dar treinamentos, ela é uma professora internacional, ela leva o First, né? Isso é uma coisa muito legal, porque volta e meia eu vejo amigos meus que são da área da harmonização facial, com um frasquinho desse no seu consultório, atrás na sua bancada, junto com as seringas de botox, as seringas de preenchimento que a gente faz, né? Primeiro, a gente higieniza, limpa com first, e durante todo o procedimento, onde sai um pouquinho de sangue, alguma coisa, a minha secretária tem as gases todas embebidas em first, e a gente vai colocando em cada lugarzinho. Por isso que eu falei, eu gosto muito de pele por causa disso, tá? Ainda a gente vai falar sobre pele.
Mas e na boca? A boca, o first vai, como ele é antisséptico, coagulante e cicatrizante, ele vai ser usado na região afetada, né? Qual que é a região afetada? A região pós-cirurgia, pessoas principalmente que têm implante, gente, deve usar isso, porque ele borrifa por baixo, tá? E faz o que? Um leve bochecho e daí gospe. Agora, não esquecer, quando você faz cirurgia, isso daqui eu falei, faz bochecho, né? Esse outro aqui faz bochecho. Somente após o seu profissional, o seu dentista dizer que pode fazer bochecho, normalmente é 24 horas depois da cirurgia. Não se pode fazer bochecho, porque pode se romper os pontos, pode sair o coágulo de dentro da cirurgia e pode-se daí criar-se um problema, tá? De sangramento. Então, isso é bochecho após o tempo que o seu dentista lhe indicar. Então, hoje, gente, eu ensino tudo. Quando o paciente tem uma periodontite, eu digo assim: o resto da sua vida, você vai usar esse gel dental, você vai usar esse gel, você vai usar este first. Acabou bochecho com outros produtos. Eu nem usava, eu não gostava de usar, não vou falar marcas, mas eu desaconselhava, porque sempre tem álcool. E aqueles que não têm álcool têm muito produto químico. Aqui nós não temos produto químico. Aqui nós temos aloe vera pura, né? E para completar, o lípis para os seus lábios. Olha que bênção de Deus para a odontologia, o que a aloe vera é capaz de fazer. E graças ao nosso Rex Mogo, que criou tudo isso, que criou o primeiro produto que está aqui, né, há 47, 48 anos atrás, e através disso nós hoje temos saúde. Eu indico para você, tome todos os dias e use todos os dias esses produtos, porque eu sempre digo, sempre, essa planta é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Essa planta é rica em saúde, essa planta é rica em sais minerais e vitaminas que o teu corpo e que o meu corpo precisa. E eu esqueci só de comentar uma coisa. A pessoa bariátrica precisa muito desse produto. A pessoa bariátrica tem casos de gengivites e cáries, mais que as outras, pela fragilidade que essa pessoa tem após a cirurgia. Assim como pacientes pós-câncer ou durante o câncer, precisa ter qualidade de vida. Então, se você gosta do ser humano, se você ama o seu irmão, se você ama as pessoas, você indique a aloe vera. Você vai estar fazendo um pouquinho de bem, um pouquinho do bem que você precisa fazer para as pessoas que estão com você. E não se esqueça da sua dose de hoje. Não se esqueça de escovar seus dentes todas as vezes com esse. Não se esqueça que existe o gel para o corpo todo, mas a boca agradece. E não se esquece do first. Você vai estar matando todas aquelas bactérias ruins da sua boca. Ame pessoas. Ame ser humano e indique a Logéria. Um bom dia a todos, um excelente fim de semana com a bênção de Deus e estaremos juntos num próximo momento. Obrigado e um beijo no Brasil todo.